Muito boa tarde, bom dia ou boa noite, não sei que horas você vai ter acesso a esse vídeo, mas eu me chamo Luana, sou estagiária, estou cursando o 4º ano do curso Formação de Docentes e estou aqui para a gente ter uma aula bem legal, que era para acontecer de forma presencial, mas como estamos passando por esse momento de pandemia, né? Essa aula vai acontecer aqui através de vídeos e atividades. No conteúdo de língua portuguesa, nós vamos trabalhar o diário pessoal. Vocês, com certeza, já devem ter ouvido falar sobre o que é um diário. Mas hoje aqui, nós vamos ver qual a estrutura do diário, qual a linguagem que deve ser utilizada para escrevê-lo, com que objetivo escrevemos um diário, para quem, enfim. Bom, vamos começar. O diário, ele é uma forma de expressão pessoal, ou seja, você escreve para você mesmo. Mas com que objetivo que você faz isso? Com o objetivo de registrar, de anotar momentos e recordações que você teve durante aquele dia. Então, ao final do dia, você vai pegar ou através de um caderninho, de uma agenda, por exemplo, assim, você vai anotar sobre o seu dia, o que você fez, quais foram suas experiências. Você também pode anotar isso de forma digital, ou seja, se você tem um computador, um celular, você pode fazer de repente um bloquinho de notas e anotar lá. Fazer o registro do seu dia a dia. Isso é um diário pessoal. Mas tá, que forma eu posso escrever esse diário? Eu posso utilizar de uma linguagem informal, ou seja, utilizando apelidos, abreviações, etc. Sim, você pode. Por exemplo, olá! Hoje nós vamos trabalhar um conteúdo de matemática que se chama medidas e temperatura. Para estudar esse conteúdo, nós precisamos primeiro levantar algumas informações sobre o que nós já conhecemos. A primeira coisa, o que é temperatura? Vocês aí em casa sabem me dizer o que é temperatura? Como medimos a temperatura? O que utilizamos para medi-la? E qual é a escala termométrica que nós utilizamos aqui no Brasil? Tudo isso nós vamos aprender aqui nesse vídeo. Bom, o que é temperatura? Temperatura é uma grandeza escalar que determina o grau de agitação das moléculas de um corpo e que vai dizer se está frio ou calor. Nossa, mas determina o grau de agitação das moléculas de um corpo? Como assim? Pera lá, calma. Um exemplo bem simples. Vamos imaginar que estamos todos em uma sala de aula. Você, os seus colegas, a professora, todo mundo. E nós estamos todos bem pertinho um do outro e bem agitados, conversando, brincando, gritando. A sensação de calor não vai parecer maior? Não vai parecer que a temperatura aumentou? Agora, se estivermos separados, tranquilos, calmos, não vai parecer que essa temperatura baixou? É isso. A temperatura é uma grandeza escalar que mede exatamente isso, esse grau de agitação de um corpo. Por exemplo, das moléculas de um corpo, desculpa. Por exemplo, quando você está com febre, significa que as moléculas do seu corpo estão todas agitadas e isso vai causar o aumento da temperatura. E como que a gente sabe quando isso acontece? Porque a gente sente febre. Ah, então quando eu sinto febre, significa que a temperatura do meu corpo aumentou? Sim. Tem alguma coisa de errado com o seu organismo e o seu corpo quer mostrar para você que algo não está certo, então a sua temperatura aumenta. E como que você sabe que a sua temperatura aumentou? Porque a sua mãe vai utilizar de um objeto que usamos para medir a temperatura e que se chama termômetro. Tenho certeza que você conhece. Então, o termômetro é o objeto responsável por medir a temperatura, não só do nosso corpo, mas também de objetos, de superfícies, de ambientes, etc. Então, agora nós já sabemos que é possível medir a temperatura do nosso corpo e também do ambiente.
certo? Utilizando aquele instrumentinho chamado termômetro. Isso mesmo, eu sei que você falou aí na tua casa. Aqui no Brasil, a escala termométrica que nós utilizamos para medir a temperatura do nosso ambiente se chama Celsius. Ou seja, vocês quando vão ver a previsão do tempo lá na TV e aparece assim, amanhã fará 18 graus e um Czinho do lado. O que significa esse Czinho? C de Celsius, que é a escala termométrica que nós utilizamos aqui para medir. Nossa, mas então quer dizer que existe outra escala de medida? Sim, existem outras escalas de medir a temperatura, mas aqui no Brasil nós utilizamos a que se chama graus Celsius, ok? Nos exercícios que vocês terão que fazer, alguns vão se referir sobre a temperatura do nosso ambiente e outras sobre a temperatura do nosso corpo, certo? Então, prestem atenção nisso. Espero que tenham gostado desse conteúdo e até a próxima aula.